exortação e conselhos gerais, né? E conclusão final do livro, né, irmãos? Paulo diz assim a Timóteo: se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conformar com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca da questão e contendas da palavra, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade. Cuidado que a piedade seja causa de ganhos. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns te desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, estou aqui, meu Pai, mais uma vez em Tua presença, para te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Estaremos, meu Pai, meditando nesta palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar sabedoria e entendimento para que possamos transmitir, meu Pai, de uma forma que os Teus filhos venham entender, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, essa carta, pode assentar, pode ficar à vontade. Amém? Então, irmãos, Paulo, ele escreve várias cartas, né? Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Que é um pastor novo no ministério. E Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, exortando, né? Falando a Timóteo a respeito, como cristão, como o obreiro do Senhor deve se portar, né? Então, aqui ele faz essa exortação a Timóteo. Então, nós, irmãos, vivemos em um tempo onde os valores das pessoas estão sendo medidos pelo que ela tem, né? Vivemos nesses dias, né, em que o que a pessoa tem é o que ela vale, né? E não pelo que Deus tem na vida da pessoa, né? Não pelo que elas são diante de Deus. Hoje muitos estão trocando a verdade pelo engano, estão trocando a fé pelo dinheiro e a eternidade pelo imediato. Então hoje vivemos num mundo que tudo tem que ser feito já, né, irmãos? Vivemos num mundo imediatista, né? Quando a pessoa coloca algo diante do Senhor, né, ele quebra já, né? E acaba que quando Deus demora um pouquinho, ele já reclama com o Senhor, né? Já fica murmurando, né? Mas nós sabemos que a vontade de Deus faz conforme a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tudo ele faz na hora dele, né? Porque nós temos que estar preparados para receber do Senhor. Então ele vai nos preparando para na hora que estivermos aptos a receber a bênção, ele nos entrega. Então não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo para alertá-lo sobre 3 perigos, né? Sobre 3 perigos. E quais são os perigos que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos? O perigo do falso evangelho, o perigo do amor ao dinheiro e o perigo do abandono da fé. E hoje Deus quer nos ensinar sobre isso, né, irmão? Qual é o verdadeiro tesouro do cristão? Qual é o nosso verdadeiro tesouro? Então, o perigo do falso evangelho. Se alguém ensina alguma outra doutrina, né, irmãos, que não é baseado na palavra de Deus, que não é baseado nessa escritura, né? Paulo ensina que ele está fora, né? Que
que Timóteo não pode nem encostar perto deles, então tem que se afastar deste povo, né? Paulo começa com um alerta sério, né? Existem pessoas que pregam, mas não vivem a verdade. Então tem muitas pessoas que usam esse evangelho, mas não vivem esse evangelho. Não há transformação na vida, né, irmão? Sabemos que esse evangelho, quando chega, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Mas muitas pessoas têm o evangelho, mas o evangelho não mudou nada na vida dele, né? Então sabemos que quando nós realmente praticamos o evangelho, há mudanças em nossas vidas. Amém? Então, qual é a característica desses falsos mestres, irmãos? São orgulhosos, criam discussões, usam a fé para benefício próprio, né? Eles transformam o evangelho em negócio, né? Hoje também existe mensagem que só fala da prosperidade, só fala de vitória, mas não fala de arrependimento, né? Não fala da cruz, não fala da santidade. Então o evangelho hoje, né, irmãos, que nós vemos no mundo aí, é muito fácil, né? Só prosperidade, é você dar aqui que Deus vai te dar em dobro, né? Sabemos que Deus já nos deu, né? Deus nos deu a salvação, porque todo homem quando nasce, ele já nasce com inimigo, né? Qual é o nosso inimigo? É Deus, né? Então, se não fosse o plano perfeito de salvação, na qual Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, para se entregar por nós, para que hoje nós venhamos novamente ser vivificados, né, irmãos? O que seria de nós? Mas graças a Deus por isso, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, hoje também existe mensagens, né, irmãos, desse tipo, né, que só fala sobre prosperidade, né, só fala de vitória. E sabemos que o cristão, ele vive de vitória, porque ele também tem muita luta, né? Então, se há luta, vai ter vitória, né? Mas eles não falam a parte da luta, né? Só falam a parte da vitória. Mas se há vitória é porque tem uma luta por trás. E o cristão, ele sofre. Jesus, ele não nos prometeu vitória, ele nos prometeu só bênção, né? Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, nós vamos vencer, porque nós estamos com Ele, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, né? Então nem tudo que tem aparência de Deus vem de Deus. Temos que ter cuidado, né, irmãos, para não sermos enganados com essas falsas doutrinas. O perigo do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Paulo não diz que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro, este é o problema, né? O nosso coração, né, irmãos? O nosso coração, quando é apegado ao dinheiro, né, nós estamos construindo ali um ídolo, né? Estamos construindo algo que não é Deus. Então o que tem que sobressair no nosso coração é o nosso Deus. Mas às vezes arrumamos tanto tipo de coisa que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Então temos que ficar atento quanto a isso, né? O que o amor ao dinheiro causa? Afasta de Deus, traz ansiedade, leva à destruição espiritual, né? Então os que querem ser ricos caem em tentação. O problema começa no coração. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser humilde, mas também pode não ter nada e ainda assim amar o dinheiro, né? Temos visto, né, irmãos, muitas pessoas que elas passam por cima de tudo para conseguir o seu objetivo, né? Para conseguir dinheiro, para conseguir se promover, né? Para ter um status, né? Mas sabemos, irmãos, que quem tem que ser engrandecido em nossas vidas é o nosso Senhor Jesus. Então temos que cativar é o nosso Senhor Jesus em nossas vidas, né, irmãos, para que nós possamos ser bem-sucedidos, né, e ter uma vida eterna com Ele. Não é sobre quanto você tem, é sobre quem tem o seu coração. Então aqui é o que eu falei, né? Não é sobre o que temos, mas é sobre quem tem o nosso coração. Se nós colocarmos outra coisa no lugar de Jesus, nós estamos tirando a primícia do Senhor em nossas vidas. Então sabemos que primeiro de tudo tem que ser o nosso Senhor, né? Ele que controla, Ele que tem que controlar nossas vidas, Ele que tem que nos direcionar, né, irmãos? Então que nós venhamos a cada dia colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, né? Você não serve a Deus, então nós não servimos a Deus ou servimos ao dinheiro, né? Sua confiança está no Senhor ou está em coisas terrenas, né, irmãos? Então sabemos que nossa confiança tem que estar em Deus, não em coisas, não em posses que temos, mas que nós venhamos estar colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e que nossa confiança venha estar em Deus, né? Tendo o que comer e vestir, né? Paulo fala, tendo o que comer e vestir, estejamos contentes, né? Não venhamos ficar como os loucos, correndo atrás de riquezas, atrás de ganhar
né, irmãos, aqui na terra, de ser próspero aqui na terra, porque sabemos que buscando ao nosso Deus, se entregando ao nosso Deus, nós vamos ter uma vida de glória, né, na eternidade. Glória a Deus. Então, quem tem Deus e pouco, mas está com Deus, então essa pessoa tem muito, né, irmão? E quem tem tudo, mas não tem Deus, ele não tem nada, ele é um fracassado, né, irmãos? Então, que nós viemos estar colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o chamado a lutar pela fé. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Aqui Paulo manda, muda o tom com Timóteo, né, irmãos? Agora é um chamado, né? 3 atitudes do homem de Deus. Então temos que fugir do pecado. Nem tudo, né, se deve ser enfrentado. Nem tudo um homem de Deus pode enfrentar. Algumas coisas se deve fugir. A principal coisa é o pecado, né, irmãos? Então a palavra do Senhor nos diz que temos que fugir da aparência do mal, né? Então, se tem uma coisa que aos nossos olhos, né, nós sabemos aquilo que é o nosso ponto fraco, né? Então, se aquela coisa nos faz pecar contra o Senhor, vamos nos afastar, né? Vamos fugir dessas coisas que nos traz a pecar contra o nosso Deus, né? Vamos nos policiar quanto a isso, vamos fugir da aparência do mal. Amém, irmãos? Então, seguir a justiça, né, a fé e o amor, né? Vida cristã não é só evitar o mal, é praticar o bem. Então nós, como servos do Senhor, nós temos que fugir da aparência do mal, né? Resistir o mal. A Bíblia diz que temos que resistir o mal e ele fugirá de vós. E também temos que fazer boas ações, porque o Evangelho, quando ele chega a nós, né, há mudança, e essa mudança nos transforma para pessoas melhores, né? Pessoas que vão fazer a vontade do Senhor, pessoas que vão ajudar o próximo, pessoas que vão amar o seu irmão, né? Não viver em intrigas, em contendas, né, irmão? Mas amando os nossos irmãos e fazendo a vontade do Senhor, porque é isso que o Senhor quer, porque Ele nos amou de uma forma, né, irmãos, de uma forma grandiosa, que foi mandar o seu Filho para morrer por nós, né? Porque outrora a palavra do Senhor diz que nós éramos mortos em ofensas e pecados, mas com o grande amor que Ele teve para conosco, Ele mandou seu Filho para morrer por nós, né? Então foi um amor muito grande. Quem de nós teria coragem de mandar o nosso filho para morrer por alguém, né, irmãos? A palavra do Senhor fala sobre isso, né? Talvez por um amigo alguém ousasse mandar, mas por uns pecadores que estavam mortos, que tinham uma dívida gigante para ser paga, né? E Deus mandou o seu filho para morrer por nós, né? Então é uma coisa maravilhosa. E hoje nós estamos aqui, né, para relembrar o nosso Deus, para fazer esse memorial, né, em prol do nosso Senhor Jesus, que morreu, se entregou naquele Calvário, naquela cruz, para que hoje nós venhamos ter vida e vida em abundância. Amém? Combater o bom combate, né? Combater o bom combate da fé. A fé é uma guerra espiritual, né, irmãos? A vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Então nós somos soldados de Cristo, né? Então nós vivemos em combate, né? Tanto na nossa vida carnal quanto na vida espiritual. Então temos que nos revestir das armaduras do Espírito, né, irmãos? Então cada dia mais nós temos que nos revestir dessas armaduras. A palavra do Senhor diz que é para que nós possamos resistir no dia mal. Então temos que nos revestir dessas armaduras para enfrentar o diabo, para enfrentar as adversidades espirituais, que o diabo ele joga dados, né, irmãos? A palavra do Senhor diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguma brecha onde ele possa entrar e estragar a nossa vida, né? Estragar nosso relacionamento com o Senhor. Mas que nós possamos estar atentos, irmão, para que o diabo não chegue, não entre em nossas vidas. Nós possamos estar fortalecendo a cada dia mais o nosso espírito, né, irmão? E como é que nós fortalece? Orando, jejuando, né? Buscando a face do Senhor. Amém? Então a vida cristã, eu já falei, o céu é para os que perseveram, não para os que desistem. Então sabemos que só vai entrar no céu o cristão perseverante, né? Aquele que perseverar. A palavra do Senhor nos garante isso, né? Que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então não é para pessoa fraca, irmão, é para pessoa resistente, para pessoa que persevera. Então creio que todos aqui são pessoas persistentes, né, irmãos? Pessoas que perseveram. Então sabemos que nós vamos estar com o nosso Deus, né, e ganhar a coroa de glória. Amém? A verdadeira riqueza, né, manda os ricos deste mundo, né, irmãos? Aqui Paulo vai falar a respeito dos ricos. Paulo não condena quem tem riqueza, mas ensina como viver com ela, né?
Paulo dá umas orientações aqui para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas que são abastadas de dinheiro, né, irmãos? Então aqui, irmãos, não é proibido a gente querer, né, irmãos, conquistar as coisas, mas que nós não viemos colocar o dinheiro no lugar de Deus, que nós não viemos querer passar por cima de outras pessoas para poder chegar, né, conseguir esse objetivo, né, que nós viemos querer conquistar as coisas sim, mas da forma correta, colocando Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas, né, pedindo direção do Senhor. Paulo ensina aqui algumas características para a pessoa que é rica, né, não ser orgulhoso, não confiar nas riquezas, né, ser generoso, praticar o bem. Então aqui, se você tem o bastante, o suficiente, né, irmãos, doe aos seus irmãos, compartilhe com seus irmãos, né, e Deus vai abençoar cada vez mais. Amém? A verdadeira riqueza está em dar, não em acumular. Então que nós possamos repartir com aqueles necessitados, com aqueles que não têm. Amém? Existem pessoas com contas cheias, mas coração vazio, e outra com pouco dinheiro, mas cheio da graça de Deus. Então é isso que tem, né, irmãos? Tem pessoas aí que a conta bancária é gorda, mas a presença de Deus é nada. Então aquele vazio dele jamais será preenchido, né, irmãos? Então tem pessoas que vivem sofrendo, vivem em dificuldade, né? Todo mês mata o leão para pagar suas dívidas, mas a presença de Deus está com ele. Então ele vive em alegria, né, irmãos? Ele vive em gozo, porque o Senhor está com ele, dando força, fortalecendo a cada dia. Amém? Juntando para si tesouro no céu. Então a melhor parte é essa aqui. O melhor investimento é no eterno, né? O que você guarda na terra, fica. Mas o que você investe no céu, te espera. Então o que nós investimos para o céu, para o eterno, ele vai estar lá nos aguardando, né, irmão? Sabemos que aqui tudo que ajuntarmos, quando nós partirmos daqui para a vida eterna, né, vai ficar. Mas o que nós ajuntamos lá vai estar nos esperando, né, para viver com Cristo eternamente. Então o que nós possamos focar no eterno, nós viemos focar nas coisas de Deus, né, irmãos, não nas coisas terrenas, que nós viemos estar a cada dia mais olhando para o Senhor e focando nas coisas do Senhor. Né, aqui para o final, Paulo fala a Timóteo, guarda depósito, né? Paulo termina com um apelo emocional e espiritual, né? Cuidado com conversas vazias, falsas doutrinas e conhecimentos que afastam de Deus. Então, irmãos, isso aqui, nós temos que ter muita atenção nisso aqui, né? Alguns se desviam da fé. Nem todos que começam terminam. Então, que nós viemos evitar isso aqui, irmãos, conversas vazias, né? Falsas doutrinas. Então, para nós evitar falsas doutrinas, irmãos, nós temos que conhecer a verdadeira doutrina, né? Então, o cristão, ele tem que conhecer a palavra do Senhor, ele tem que se dedicar às Escrituras, ler as Escrituras para poder saber qual é a verdadeira doutrina. Porque, às vezes, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, ele, às vezes, perece por não conhecer. Então, que nós venhamos conhecer, até mesmo para saber defender a nossa fé. Então, que nós venhamos estar, irmãos, lendo a palavra do Senhor a cada dia, para que quando vir doutrinas, né, irmãos, fora do nosso manual, né, que o manual do cristão é a palavra. Então, que quando estiver fora do manual do cristão, que nós possamos repudiar essa doutrina. Amém? Então, irmãos, projete sua fé, valorize a palavra, né, que nós venhamos projetar a nossa fé, que nós venhamos valorizar a palavra, né, e que nós venhamos permanecer firmes até o fim. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu para que eu trazesse para a igreja, né, para que nós venhamos meditar e que nós venhamos fazer conforme a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Eu queria também louvar um corinho, assim, dos irmãos que já têm um bom tempo de carreira aí, conhecem, mas os irmãos mais novos aí talvez não conheçam. Mas eu vou louvar o Senhor esse corinho. Amém? Alina, eu vou cantar aqui, se tu quiser me acompanhar, pode? Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará, mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada,
Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perder a salvação. No céu há um tesouro que Jesus tem para dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.